Olá, Jean. O caminho molhado pela água de agosto brilha como se fosse cortado em lua cheia, em plena claridade da maçã, em metade da fruta do outono. Neblina, espaço ao céu, a vaga rede do dia, cresce com frios sonhos, sons e pescados. O vapor das ilhas combate a comarca e palpita o mar sobre a luz do Chile. Tudo se, perdoe. Tudo se reconcentra como um metal, se escondem as folhas, o inverno mascara sua estirpe. E só cegos somos, sem cessar somente. Somente sujeitos ao leito sigiloso do movimento. Adeus da viagem do caminho, adeus da natureza que vem as lágrimas. Deixa o carro sair, a gente já continua, tá bom? Deixa-me ver onde estamos. Nós estamos aqui em declaração de variáveis simples, né? Int, double, char, bool, short, né? Os tipos, como se atribuem eles, bom, a impressão deles, que a gente já viu, como ler eles. Observe que o Cial CI, a gente vai ver que, diferente de outras linguagens, eles funcionam de forma genérica, tá? Ou seja, para esses tipos básicos, eles conseguem entrar as dadas por si mesmos, então eles já sabem a diferença de string para inteiro e assim por diante. Então vamos ver aqui um pouquinho de aritmética 2, né, da aritmética. E game stars. Só para ver alguns operadores que, só para, na verdade, lembrar, vocês já conhecem isso tudo. Por quê? Porque Java puxou isso tudo. Né? Java puxou exatamente a mesma coisa que C++. Ou quase a mesma coisa. Deixa só o meu gerenciador gráfico voltar à vida, que ele está com seus devidos problemas. Voltou. Então deixa eu deixar o status 2 e 3. Tá? Aberto. Então, biblioteca de entrada de dados, aí o string, use namespace std, o cara já puxou todos os nomes que precisava, que não precisava. Main, não precisa ter aquela função dos argumentos, tá? Mas lembro que é int. Você pode declarar como void, mas por favor, int, para ter aquela resposta ao sistema operacional. Inteiro score, menino. Score mais 100, vocês já viram mais como funciona. Mais igual, olha só. Mais, olha, você tem mais à esquerda e à direita, como em Java, tá? Na verdade, Java puxou isso, né? Falando nisso, sabe que esse operador aqui, ele existe desde C, que é o operador de incremento, né? E como C foi criado como se fosse uma melhoria de C++ foi criado como uma melhoria de C, eles chamaram de C incrementado, C++. Curiosamente, Java puxou exatamente o mesmo operador que batizou essa linguagem, basicamente. Então tá aqui aquela diferença que você já conhece, né? Mais antes da variável, então dá um incremento antes de multiplicar, e aqui vai multiplicar e depois vai incrementar. Certo? E vamos dar um compilado nisso aqui e ver os resultados. Eu vou sobrescrever aquele A ponto alto, tá? Olha só. Vamos comparar o código com a saída dele. Então deixa eu botar aqui para cima no código. Só para a gente ver. Então vamos lá. Ele começa com os códigos de 5.000, imprime, soma 100 foi, soma 100 de novo usando mais igual.
E aqui ele ficou, né? Só para me lembrar aqui, eu estou gravando tudo. Ótimo, então vamos nós. Né? Vidas, começa, ele botou inicialmente 3, mas já deu um incremento aqui, né? Então incrementou antes, incremento depois. A gente não vê essa diferença aqui porque o incremento não foi feito na mesma linha da impressão. Então nós não vemos essa diferença. No entanto, ele ressalta ela aqui, né? Bônus, lives igual a 3, bônus igual a mais lives vezes 10. Então deu 4 vida, 40 de bônus. E nesse outro, o lives mais vezes 10, ele vai multiplicar primeiro para depois incrementar. Então 4 impressa aqui, no número de vidas, mas essa multiplicação deu 30, porque ela foi feita antes do incremento do 4. Tá? E aqui, para entender essa última linha, você tem que entender que aqui é um inteiro sem sinal, né? E olha só a brincadeira que o cara fez aqui. Sabe que valor é esse aqui? Alguém consegue me falar? Alguém sabe que valor é esse? Tcharam, tcharam. Esse é o maior valor que você pode representar no tamanho de bytes que tem no momento. Tá certo? Então, tá aqui o maior valor inteiro que você poderia representar. Ele pegou esse valor e botou no score. Então, ele imprimiu. Aí o que acontece? Ele incrementa, mas você já está no último valor. Então, o que acontece quando você incrementa o inteiro que está no último valor? Ele vai zerar todos os bits. Tá certo? Por quê? Porque é unsigned. Se fosse signed, ele iria para negativo. E é por isso que aqui foi para o zero. Bom? Ou seja, quando você chega no topo da representação numérica e passa mais um, ele vai continuar com a aritmética. O que acontece? Zera todos os bits e sobraria um bit para ir na casa frente, que ele não tem como representar. Observe que isso não gera nenhum erro. C++, aqui a gente vai ver a principal diferença da filosofia de C++ para Java e de C para Java. Tá? Java é uma mãe super, hiper protetora. Vocês não podem ameaçar chegar perto da porta, que ela já bota 5 agasalhos, 2 cachecóis em vocês, temendo que vai nevar lá fora, mesmo vivendo num país tropical. Tá? Estamos no Brasil, aqui, no Nordeste do Brasil, aqui não neva. Ela vai botar, é a mãe tão protetora que vai botar 2 casacos, 2 cachecóis em você e bota de couro ainda por cima para se garantir que você não sinta frio. Isso é Java. C++ é mais um. Eu vou lhe mostrar aqui a imagem que eu tenho de C++. Clover não. Quer entender que é C++? Quem já conhece Black Clover deve conhecer esse personagem. Deixa eu só dar um zoom aqui. É o mordomo, né? O mordomo negro Black Clover. Quando o mestre dele dá uma ordem, isso deve ser fácil para o mordomo da família Phantom. Isso é natural para o mordomo da família Phantom. C++ é a mesma coisa. Você manda fazer uma coisa, ele faz. E assim como essas coisas, se a ordem que você deu gerar um efeito negativo, você que mandou. C++ é a mesma coisa. Ele não vai te. Tá assistindo agora o anime, né? Ele no C++ ele não vai te dizer de botar casaco, não. Você mandou ele, você quis ir para a porta, abrir para fora, abrir a porta, vai, não importa se está no Nordeste ou no Rio Grande do Sul no inverno. Você quis fazer, ele não vai te impedir, ele vai fazer exatamente o que você manda ele fazer. Tá bom? E isso tem os perigos, né? Por exemplo, em Java, se você passar um índice do array, o que ele vai dar?
Array Out of Bound Index. Né? Já dá uma exceção, já estoura na sua cara. Sabe o que C++ e C vai fazer? Nada. Vai continuar seguindo como se tivesse um array. E aí vocês vão ter que se lembrar. O que é um array? É um espaço de memória contíguo, ou seja, contínuo, ou seja, vários espaços de memória para aquele tipo de dados, um do ladinho do outro. O que acontece com o espaço de memória? É que depois dele, que foi reservado, tem outro espaço de memória. Então ele avança sobre a memória e vai trabalhando a memória que não foi reservada para aquele array. Você vai ficar boa trabalhando com C++, Irla. Irla, depois que você trabalha com C++, você acha erro em todo que é canto, porque você teve que caçar erro, sabe Deus onde, tá certo? Aí quando você vai para Java, você tá digitando, esse vai dar erro, já vai corrigir. Você digita, você passa o olho quando você está digitando ali de baixo, isso aqui tá errado, você já vai voltar e vai corrigir. C++ é um excelente professor disso, sabe? Como diria Terry Pratchett, né? Um avô viu a netinha se pegando a espada bem afiada e carregando, a mãe, você tá deixando ela pegar a espada? Deixa ela aprender. E se ela se machucar? Vai ser uma lição que ela nunca esquecerá. C++ é desse jeito, tá bom? Então, não se preocupe, vocês vão sair daqui, depois de tanto se esforçar, capaz de encontrar erros em qualquer código, tá certo? Em geral, tá bom? Existem algumas bibliotecas que, como já se tornou muito popular, a partir do C++ 11, 12, eles, 11 se não me engano, eles já adaptaram algumas bibliotecas, incorporaram para ter os arrays e tudo mais com seus alertas. Mas é bom saber que mesmo com esses alertas, ele é o mordomo negro, né? Ele vai fazer o que você manda, tá bom? Tem um lado bom disso, tá? O lado bom disso é que as coisas funcionam quando você quer que elas funcionem e não tem que pesquisar muitas vezes nada obscuro, né? Ou tentar inventar um caminho de pedra, uma volta pela cordilheira para poder chegar no ponto que você precisa, quando tinha um túnel, deveria ter um túnel atravessando direto a montanha. O lado ruim é quando você entra no túnel da montanha e comete um erro, tá escuro lá dentro, aí você tem que procurar. A gente dá os avisos a vocês onde podem estar os erros. Tá? Em geral, a grande maioria dos erros vocês podem contê-los simplesmente com boas práticas de escrever código. C++ tem várias maneiras, você pode escrever o mesmo código de duas, três, quatro maneiras diferentes. Não é como o Perl que você tem 500 maneiras diferentes de escrever o mesmo código, você tem algumas. O ideal é se você se manter naqueles padrões de codificação que vocês aprenderam, de boas práticas de digitação de código, vocês conseguirão manter as coisas detectáveis os erros. Em compensação, você tem que tomar cuidado, porque às vezes as coisas podem deixar as coisas bem obscuras em C++, o que não é agradável, tá? Porque quando dá um erro, meu Deus, sabe? Cadê a lanterna? Bom, a propósito, deixa eu fazer algo aqui que com certeza vocês não estão acostumados, tá? O que é que eu fiz? Criei um caractere A, tá certo? E atribuí a letra A ele. Tranquilos, né? Olha o que eu vou fazer na minha brincadeira aqui. Score igual a. O que aconteceria em Java se eu fizesse isso? O que aconteceria em Java se eu pegasse um char e jogasse para o inteiro?
Alguém na sala? O que Java faria se eu fizesse isso? Ele daria um berro, não acho que nem compilava o código, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui em C. Deixa eu puxar o terminal para ficar mais visível o que eu estou fazendo. Ou seja, estou compilando GameStats. Nenhum warning. O que vai acontecer ali? Aqui imprimiu 5.000 a primeira vez. Agora eu botei a letra A. 97. Hello, alguém no recinto? Irla, Marta, Jean, João Anderson. Ok. Entendeu, não? Eu peguei o A, joguei no inteiro, e o A minúsculo vale 97. Alguém entendeu? Alguém sabe por que isso está acontecendo? Olha aqui o código. Xará igual a int score. Deixa eu até botar o terminal aqui do lado aqui para vocês verem. 5.000. Só que eu faço score igual a A. O que eu faço score igual a A, o que ele vai imprimir é 97. Score mais 100. 97 mais 100, 197. Score mais igual a 100, 297. Certo? Agora pergunta, por que deu 97? Se executar de novo vai dar diferente? Vamos ver. Algumas coisas a gente vai para experimentação para mostrar. Deu igual. Então, A minúsculo vale 97. Mas da onde isso? Daqui, ó. Essa tabela ASCII. E olha aqui, 97. O que é a tabela ASCII? É o número binário associado com cada caractere. Certo? Então, você tem aqui, ó. 00 é null, SH começa o cabeçalho, começo de texto, tem tudo aqui os caracteres, né? Aí, olha só, A minúsculo, o código é 97. Curiosamente, A maiúsculo é 65. Será que é isso que está acontecendo? É, mas não confiem em mim, senhoras e senhores. Testem por vocês mesmos. Tá? Porque quando você testa por você mesmo, muito mais que ver as mãos pegando fogo, vocês colocam a mão no fogo. E aí souberam que ele queima mesmo. Olha só. A maiúsculo vale 65. É o código ASCII. Certo? Essa tabelinha que vocês estão vendo aqui. Exatamente. Né? Então, em C e, por consequência, em C++, caracteres, tá certo? São, acreditem ou não, inteiros. Inteiros que o char normal, a gente vai ver que tem outros tipos de char para incorporar o Unicode, o TF8 e assim por diante. Então, existe outros tipos de char para incorporar as codificações mais modernas, tá certo? Mas o char normal é o código ASCII de 256 caracteres. 256 e 428, sempre confundo. Enfim, é essa quantidade de caracteres. E aí, eles são números e, portanto, podem ser atribuídos a inteiros. O que nos leva também a algo muito importante sobre C++. Olha só esse if que eu estou fazendo aqui. If score. Mas score é inteiro, professor. É mesmo.
Vamos compilar aqui. Deixa eu puxar o terminal aqui para frente, para vocês verem com calma. Deixa eu limpar a tela, ele aqui, para vocês verem com muita clareza as peripécias que eu estou fazendo. Olha só, ele imprimiu. Né? Então, como é que ele sabe que é verdadeiro? Bom, essa é uma coisa curiosa de C e de C++. O conceito de verdadeiro e falso não é o de Boole, que Boole só foi, como o Gilles disse, só foi incluído em 2011 em diante. Observa, aqui ele não deu 3 linhas de score, aqui você tem 3 linhas de score, e aqui você só tem 2. Por quê? Porque ele não entrou nesse if. E por que ele não entrou nesse if? Porque score vale 0. Em C e em C++, verdadeiro verdadeiro é qualquer coisa diferente de 0, e 0 é falso. Tá bom? Então, o conceito de verdadeiro e falso, vou escrever até aqui no chat, de C++ para if, para else, tá? E assim em diante, é o seguinte: 0 é falso, qualquer coisa diferente de 0 é verdadeiro. Entendido essas diferenças? Então, eu não preciso ficar fazendo o teste. Ah, ele é maior que 0 para imprimir. Eu simplesmente testo. Se o score, imprima. Entenderam? Ok? Tá? E isso não significa que a coisa não ficaria mais clara se vocês não digitassem. Se score é igual, diferente de 0, imprima score. Ficaria mais claro, mas vocês podem fazer assim direto, e muitas vezes as pessoas fazem isso direto. Aliás, é uma ótima maneira para você saber se um vetor, se você inicializou um vetor ou não, sabia? Você inicializa ele com 0, tá certo? Quando eu falo inicializar, se você reservou memória para ele ou não, tá? Se você inicia ele com 0 ou com nulo. 0 e nulo é a mesma coisa. Lembra que eu lhes falei disso? Nulo, aí o endereço de memória é 0. Aí você testa. Ah, será que eu dei um nil nesse vetor? É só testar. Se o número do vetor, imprima, por exemplo. Se você tiver alocado, ele vai passar desse teste. Deixa você ter lembrado de inicializar ele com nulo antes de dar o nil. Senão ele pode passar. Isso é algo curioso, tá? Em Java, quando se cria uma variável, normalmente ela assume uma variável do tipo básico, ela assume um valor pré-definido, tá? Que valor pré-definido é esse? Normalmente é 0, ou algo nulo, ou uma string vazia, ou nulo simplesmente, tá? Então você tem um valor default em Java. Em C++ depende do compilador. Por quê? Porque a linguagem, a definição da linguagem, quando escreveram a gramática da linguagem e as regras dela, não especificaram a regra dizendo toda coisa que você criar tem que ter valor 0. Então, o compilador, a implementação dele, os programadores e engenheiros de computação, de software, que criaram aquele compilador, é que definiram o comportamento dentro daquela versão do compilador. Ou seja, o GNU pode ter um comportamento com relação à inicialização de variáveis, o compilador da família LLVM vai ter outro para essa inicialização. E eu já percebi isso. LLVM muitas vezes inicializa os inteiros com 0. O GNU não. Professor, mas se você não inicializa com 0, qual o valor que vai estar ali? E aqui está a principal fonte de bugs quando você está cansado ou quando você está começando C++. O que é uma variável? É um espaço de memória alocado associado ao nome. Concordam comigo?
Ok. Quem disse que para fazer isso eu preciso limpar os bits do espaço memória que eu aloquei, que eu reservei? Eu não preciso. Ele só precisa ser um espaço de memória livre. E é o que acontece com o seu computador, com o computador de todo mundo. A memória RAM e até mesmo a memória secundária, ela tem um valor que às vezes é escrito na inicialização, porque abriu vários programas, depois fechou alguns para inicializar, ou porque a pessoa estava trabalhando em outras coisas, ou porque simplesmente ligou o computador. Então, tem coisas na memória principal, ela não inicia, não é, começa com zero. E aí, quando se associa um espaço memória a um nome, sem sobrescrever com zero aquele espaço memória, você está com algum valor naquele espaço memória, certo? Como é um valor que você não predefiniu, isso é chamado lixo de memória. Tá? Ou seja, tem uma definição no valor daquele espaço memória que não foi seu programa que fez, certo? Não foi algo planejado pelo seu programa. Ele alocou memória e estava aquele valor ali. Isso é chamado lixo de memória. E por que ele é a principal fonte de bugs? Porque como você não definiu esse valor e você às vezes assume, porque estava trabalhando com Java, que estava trabalhando com outro compilador em outra linguagem, que o valor é zero, certo? Ou que você tinha escrito, definido o valor daquela variável que você não definiu. E aí quando você executa esse programa, se essa variável vai no if, então hora entra no if, hora não entra, fica um bug maluco, tá certo? Então, para quem está começando em C++, quer reduzir de sobremaneira a quantidade de erros, qualquer variável que você declare, define um valor inicial para ela. Tá? Para os tipos básicos, vocês podem fazer como eu fiz aqui, né? Ou fazer assim, ó. Botar entre parênteses. Tá? Eu vou botar de volta o ar aqui. Aí, ó. Ó, aqui já está de volta 65, que é o código ASCII do A maiúsculo. Certo? Ou você bota igual, ou você faz isso aqui. É a mesma coisa? É. A única diferença que você vai ter dessas duas instruções, char igual e char abre parêntese, o valor da variável fecha parêntese, é quando você está trabalhando com Internet of Things ou sistemas embarcados. Aí, se o processador e a memória que vocês tiverem naquele sistema embarcado ou naquele item da Internet of Things for um processador com menos capacidade, afinal, nem tudo pode ser um quad-core, né? Aí isso faz diferença. Por quê? Porque isso aqui eu aviso ao sistema operacional. Quando reservar o espaço de memória para essa variável, escreva o A. E no outro, eu tenho reserva espaço de memória para A, vai na unidade lógica aritmética, carrega o A maiúsculo na memória e sobrescreva. Por incrível que pareça, quando você bota o igual em um sistema embarcado, na inicialização, você tem mais operações do que fazendo isso aqui. Mas, ademais, para o dia a dia, é a mesma coisa. Tá? E eu estou fazendo esse comentário por quê? Porque programação para sistemas embarcados ou para celular não é feita da mesma forma, ou pelo menos tem que se tomar um cuidado triplicado, porque ela não é para ser feita da mesma forma como você faz para um desktop, em que a quantidade de memória que você tem disponível é muito maior. Aí eu recomendaria a pessoa buscar um livro sobre sistemas embarcados. Você não acha, acho que não caiu muito em uso, muito a atualização dele, mas o conhecimento é basicamente o mesmo, para você saber em que locais você desperdiça memória e operações. E aí você vai ter um estilo de programação diferente, bem diferente daquela que você executa em desktop.
Eu estou trazendo esse assunto à tona agora no momento, porque C++ é um dos nichos em que eles têm mais uso em sistemas embarcados ou próximos a sistemas operacionais, como por exemplo em drivers, que aí você não quer desperdiçar memória, porque senão fica coisa muito pesada, aí não dá certo. Tranquilos? Tá muito chato? Tá não. Então vamos seguir. Tá chato, não tá? Às vezes é um volume de conteúdo grande, aí fica meio enfadonho. Mas vai dar tudo certo, tá bom? Então a gente vê essa aritmética básica. Constantes. Olha, você tem a palavra-chave const, tá? E aí o que acontece? Uma coisa interessante, deixa eu mostrar isso aqui já no código, que é melhor. Game Stats 3. Não é obrigado, quando se criar um constante, a colocar as letras em maiúsculas, tá? No entanto, é uma prática comum em C++ e em C. Qualquer constante que você declare, você colocar ela em letras maiúsculas, sinalizando às outras pessoas que é uma constante, tá? Então, aqui, alien points é um inteiro constante, eu não posso alterar esse valor, tá certo? Quantidade de alienígenas mortos, 10. Aliens mortos versus alienígenas dá o score, tá? Aí vamos para algo que eu não sei se vocês viram em Java. Quem aqui já viu em Java o Enum? Acho que é uma edição mais recente de Java. Acho que foi Java 6 ou 7 que introduziu o Enum. Não lembro bem. Mas o Enum antes você só tinha em C++. Alguém já viu o Enum na sala? Viu não? Pronto. Enum é o seguinte, tá vendo esse Enum Difficulty? Eu estou criando um tipo de dado chamado Difficulty, que ele é uma numeração de itens. O que isso quer dizer? Quer dizer que os valores possíveis para esse pro tipo difficulty é noviço, easy, normal, hard e unbeatable. Ah, então posso definir um tipo de dado que tem essas strings como valor. Na verdade, elas não vão ser strings. Isso aqui é só para eu digitar mais fácil no código. Novice, deixa eu estar igualzinho. Vocês conseguem ver esse comentário em cinza? Ele tem um valor zero, tá certo? Por quê? Porque é a numeração. Então, esse aqui vai valer zero, novice vale zero, easy é o inteiro seguinte, 1, normal é 2, hard é 3, unbeatable, 4. E aí, quando eu vou mandar imprimir, por exemplo, difficulty, que é o tipo de dado que eu escrevi, tá aqui, my difficulty é easy. Então, na hora de eu imprimir, ele vai imprimir easy? Não, ele vai imprimir o número 1. Tá? Porque isso aqui é apenas um mnemônico no código para eu saber que easy quer dizer 1 quando o tipo for difficult. Tá certo? Então deixa eu compilar esse aqui, para a gente ver essa primeira parte. Depois eu continuo olhando o resto do código. G++, Game Stats 3. Ó, vamos ver aqui do lado do código. Oh, meu Deus, tirei. Perdoe-me, perdoe-me. Deixa eu salvar aqui. Terminal aqui do lado. Ó, score 1500, que é o que? Alien points vezes alien kills. Ele fez direitinho. E difficult level 1.
Por quê? Porque noviço é zero e easy é uma outra palavra para um, que é associado só a esse tipo de difficulty. Então, isso me permite criar algo mais legível, tá certo? Eu poderia escrever aqui, deixa eu dar um enter, menu, tamanho, roupa, pp, deixa eu botar maiúsculo, porque é constante, né? pp, p, m, g, gg, opa, tirei aqui sem querer, meu mouse hipersensível faz isso, gg, então isso aqui, pp seria 0, p seria 1, M2, G3 e GG4. E se eu quiser XP 5, tá bom? Então me permite trabalhar como números alguns conceitos que podem ser associados a isso. Roupas é um, nível de dificuldade é outro. Ok? Aí o que acontece? Nem sempre eu quero começar do zero. Então, por exemplo, enumeração do custo da nave. O caça custa 25. Bombeiro, por quê? Porque eu defini aqui Fighter Cuss, e em vez de deixar inicializado com zero, eu botei igual a 25. Aí Bomber Cuss eu botei logo depois disso aqui, então ele vai ser um a mais que o Fighter Cuss, 26. Mas aí o Cruiser, o cruzador, ele custa mais que um a mais que o Bomber Cuss. Ele não custa 27, ele custa 50. Então eu boto 50 aqui, igual a 50. Se eu tivesse outro nome, e eu não defini o igual, ele vai ser o Cruiser Cust mais um, 51. Tá certo? Aí o que acontece? O cara quer comprar um bombardeiro, então você tem que pegar o quê? Cruiser, para fazer um upgrade de bombardeio para cruiser, então pega o custo do cruiser e subtrai do custo da minha nave. E é por isso que aqui deu 24. Por quê? Porque o cruiser ele custa 50 e o bombardeiro custa 100, né? 50, 100 não, perdoe, custa 26, 50 menos 26 dá 24. Tá bom? Entenderam o enum? As enumerações? Como tem uma historinha para contar, eu vou explicar a tarefa que vocês vão ter que fazer para mim. Eu tenho que atualizar os slides, né? A tarefa que a gente vai fazer é só um treinamento de uso de strings, tá? E do uso dos tipos básicos. O que é que vai acontecer? A gente vai fazer esse códigozinho que eu vou mandar a imagem dele para vocês. Que vai ser o seguinte. Esse é um jogo antigo que se tinha nos primeiros jogos para PC, era isso aqui. Bem-vindo à Fortuna Perdida. Por favor, informe o seguinte para sua aventura personalizada. O número de aventureiros, né? Tá aqui. Um outro número, que vai ser o número de mortos, tem que ser menor que o primeiro. Você digita seu nome. E aqui ele vai criar, imprimir uma historinha, tá certo? Com isso daqui. Então vamos ver isso aqui. G++, menos O, Lost. Lost Fortune PP. Vamos lá. Estamos em quantos aqui hoje? Estamos em 11. Então temos
11 aventureiros. Quem é o líder do bando? Quem é o líder do bando? Quem é o líder do grupo hoje? Quem quer liderar aqui? Irla, Marta. Irla. Temos dois votos para Irla, foi Irla. Então. Ah, não, aqui primeiro. Vamos botar 7, que eu vi o número 7 no chat. Sobrenome. Deixa eu só ver aqui o código para eu lembrar se vai pedir o nome. Ah, não, não. Vai só pedir um corajoso grupo de 11 saíram em uma jornada em busca do tesouro perdido dos antigos anões. O grupo era liderado pelo famoso ladino Irla. Durante o trajeto, bandos de ogros saqueadores emboscaram o grupo. Todos lutaram bravamente sob o comando de Irla, e os ogros foram derrotados, mas a um custo. Dos aventureiros, 7 foram derrotados, deixando apenas 4 no grupo. O bando estava prestes a abandonar todas as esperanças, mas quando escavavam os túmulos para seus amigos, eles encontraram um tesouro enterrado. Então os aventureiros dividiram 90 moedas de ouro. Irla ficou com a sobra de 0 moedas para manter tudo justo. Ou seja, o excedente foi dividido ali. Curiosamente, seria diferente. Agora a Marta lidera. Ou seja, além da divisão igual, como ela era líder, Marta fica com 4 moedas para manter tudo justo. Tá certo? Most Valuable Player, Irla Ruda. Certo? Tá bom? Então, essa vai ser a brincadeirazinha que eu vou botar no Classroom de hoje para amanhã, para vocês fazerem, para me entregar daqui a uma semana. Tá bom? Não deixe para a última hora, C++ às vezes dá uns bugs estranhos. Então, bom ir antes e resolver as coisas, tá certo? Tranquilos? Aceita a missão, aventureiros? Então, deixa eu continuar a historinha aqui. Esse código que eu mostrei, eu vou botar como eu botei na estrutura de dados 1, tá certo? A imagem do código, assim digitam, compilam, tá? Deixem tudo funcionando e me entregam segunda-feira. Eu vou botar isso no Classroom de hoje para amanhã. Como é simples, acho que uma semana vocês fazem isso daí com tranquilidade, né? Até se brincar daqui para quinta-feira tá todo mundo pronto. Vamos lá. Vamos voltar para a aula aqui. Só aconteceu uma coisa que foi agradável e divertida. Nessa conferência, toda a palavra de qualquer pessoa da sessão plenária era tão importante que eles tinham um tegonógrafo lá anotando tudo. A certa altura, no dia seguinte, o telégrafo veio a mim e disse: qual a sua profissão? Com certeza não é professor. Eu sou um professor, eu disse. De quê? De física. Ciência. Ah, deve ser por isso, ele disse. Por isso o quê? Você sabe, sou esteganófilo, eu noto tudo que é dito aqui. Quando as pessoas falam, eles querem o que elas dizem, mas não entendem o que estão falando. Mas toda vez que você se levanta para fazer alguma pergunta ou dizer algo, eu entendo exatamente o que você quer dizer. Qual é a pergunta e o que você está dizendo? Então eu achei que você não podia ser um professor. Antes de um jantar especial, o chefe da cadeia de teologia, um homem muito agradável, muito judeu, fez um discurso. Foi um discurso bom. Ele era um orador muito bom. Então, mesmo quando eu falo sobre isso hoje em dia, parece loucura. Na época, a ideia principal dele parecia totalmente óbvia e verdadeira. Ele falou sobre as grandes diferenças do bem-estar de diversos países, que causam ciúmes, que geram conflitos, e agora que temos armas atômicas, basta uma guerra e estamos perdidos. Então, consequentemente, a melhor saída é lutar pela paz, assegurando que haja grandes diferenças de um lugar para outro, em vez de termos tantos Estados Unidos, deveríamos entregar quase tudo para os outros países até que estivéssemos todos em equilíbrio. Então, eu estava prestando atenção em imbuir sentimentos de sacrifício e todos que estavam conseguindo fazer isso. Mas que para casa, meu bom senso voltou. Ele queria distribuir a riqueza dos Estados Unidos. No dia seguinte, alguém do nosso grupo falou: eu achei aquele discurso de ontem tão bom que devemos endossá-lo e deveria ser assim de suas conferências. Comecei a dizer que a ideia de distribuir tudo com igualdade baseada na teoria que é apenas uma quantidade X de matéria no mundo.
que, de alguma forma, nós, a princípio, seríamos os países mais pobres, e, portanto, deveríamos devolver a eles. Mas essa teoria não leva em conta o verdadeiro motivo das diferenças entre os países, ou seja, o desenvolvimento de novas técnicas para cultivar alimentos, o desenvolvimento de maquinário para cultivo de alimentos e para as outras coisas. O fato de que todo esse maquinário demandar concentração de capital. Mas agora eu percebo que as pessoas não eram da ciência, elas não entendiam isso. Eles não entendiam tecnologia, eles não entendiam a sua era. A conferência deixou-me tão irritado que uma garota que eu conheci na vaga precisou me acalmar. Veja, ela disse, você está tremendo. Você está totalmente louco. Fique calmo, não leve isso tão a sério. Para um instante analise o que é isso. Então eu pensei sua conferência, como ela era louca. E não foi tão mal. Mas se alguém me convidasse de novo para participar de alguma coisa daquele tipo, eu fugiria como o diabo foge da cruz. Não, definitivamente não. E hoje ainda recebo convite para esse tipo de coisa. Quando chegou a hora de avaliar a conferência, ao final dela, os outros disseram quanto aprenderam com ela. O sucesso foi assim por diante. Quando me perguntaram, eu disse: essa conferência foi pior do que um teste Rorschach. Há uma atitude completamente sem sentido. E os outros perguntam o que você acha que está vendo. Mas assim que você diz que você acha que está vendo, eles começam a discutir com você. Para piorar mais ainda, ao fim da conferência teria outra reunião, mas dessa vez aberta ao público. E o responsável do nosso grupo teve a coragem de dizer que já tínhamos trabalhado tanto, não haveria tempo para discussão em público. Então nós simplesmente relataríamos ao público o trabalho que fizemos. Meus olhos saltaram da órbita. Eu achava que não tínhamos trabalhado nada. Por fim, quando estávamos discutindo a questão se tínhamos desenvolvido a forma de mantermos o diálogo com as pessoas e percebemos nossos seguros problemas básicos, eu disse que havia percebido uma coisa interessante. Cada um de nós falou que nós achamos que fosse etiqueta de igualdade, sobre o nosso ponto de vista, sem prestar atenção a algum ponto de vista do outro. Por exemplo, o historiador propôs que o caminho para se entender os problemas seria uma visão histórica sobre eles, como eles evoluíram e se desenvolveram. O advogado de transformações de caminho é ver as pessoas de fato que realmente agiram em diferentes situações, fazendo seus arranjos. O padre Jesus sempre se referia à fragmentação do conhecimento. E eu, como cientista, propus que resolver o problema de forma análoga às técnicas de Galileu para a experiência, e assim por diante. Então, na minha opinião, eu disse, nós não tivemos diálogo algum. Pelo contrário, não tivemos nada além de caos. É claro que todo mundo atacou. Você não acha que a ordem pode vir do caos? Ah, bem, com o princípio geral. Ou, eu não entendi uma pergunta como a ordem pode vir do caos, tinha a ver. Sim, não, e daí? Tinha uma porção de gente tola naquela conferência. Tolos pomposos. E tolos me fazem subir pelas paredes. Eu tenho um problema em relação a tolos comuns. Eles não tenho um problema em relação a tolos comuns. Pode conversar com eles e tentar ajudá-los. Mas tolos pomposos, pessoas que são tolas e estão disfarçando em todos os cantos, impressionando as pessoas com quão maravilhosas elas são, com toda essa baboseira. Isso eu não aguento. Um tolo comum não é um charlatão. Tudo bem com um tolo honesto, mas um tolo desonesto é terrível. E era isso que tinha na conferência, um monte de tolos pomposos. E eu fiquei muito irritado. Não vou mais me chatear dessa forma. Por isso, não vou mais participar de nenhuma conferência interdisciplinar. Uma observação: quando sua conferência, fiquei hospedado no seminário teológico judaico, onde os jovens rabinos, acho que era ortodoxo, estavam estudando. Como tenho antepassados judeus, eu sabia algumas coisas que eles me falavam sobre o Talmud, mas nunca havia visto o Talmud. Foi muito interessante. Ele tem grandes páginas e um pequeno quadrado no canto de cada página está o Talmud original. Então, em uma espécie de imagem L ao redor do quadrado, há comentários escritos por diferentes pessoas. O Talmud evoluiu. E tudo foi discutido de novo, com muito cuidado, com um tiro do raciocínio medieval. Um tipo de raciocínio medieval. Acho que os comentários cessaram por volta de dos anos 300, 400 ou 500. Não havia nenhum comentário moderno. O Talmud é um livro maravilhoso, um grande, importante potpourri de coisas, questões triviais, questões complexas, por exemplo, problemas dos professores e como lecionar. E depois algumas triviais de novo e assim por diante. Os estudantes disseram que o Talmud nunca foi traduzido, o que eu achei curioso, uma vez que o livro é tão valioso. Um dia, dois, três dos jovens rabinos vieram até mim e disseram: nós notamos que não podemos estudar para sermos rabinos no mundo moderno sem saber um pouco de ciência. Então gostaria de fazer alguma pergunta ao senhor. Já está acabando, gente, tá? Espera um pouquinho que já só falta uma página e meia. É claro que há milhares de lugares para se fazer descobertas sobre a ciência. E a Universidade de Colômbia era perto dali. Mas eu queria saber o tipo de questões a quais estavam interessados. Eles disseram, por exemplo, eletricidade é fogo? Não, eu disse.
Mas qual é o problema? No Talmud diz que não se deve acender fogo em um sábado. Então a dúvida é: nós podemos usar aparelhos elétricos no sábado? Eu fiquei em estado de choque. Eles não tinham o menor interesse em ciência. A única coisa que esse exercício sobre sua vida era para a melhor interpretação do Talmud. Eles não estavam interessados no mundo exterior, nos fenômenos naturais. Estavam interessados apenas em resolver algumas questões levantadas no Talmud. Então, um dia, acho que era um sábado, eu quero subir no elevador e é um rapaz parado para o elevador. O elevador chega, eu entro, ele vem até mim e diz: qual andar? E meu irmão está pronto para apertar o botão. Não, não, não. Eu devo apertar o botão para o senhor. Como é que é? Sim, os rapazes aqui não podem apertar os botões do sábado. Então eu devo fazer isso para ele. Sabe, eu não sou judeu, então para mim não tem problema nenhum apertar os botões. Fico perto do elevador, eles me dizem andar e aperto o botão para ele. Isso, isso realmente me incomodou. Então eu resolvi pegar os ensinos de lógica. Eu havia crescido em um lar judeu. Então eu sabia o tipo de lógica que nos usar e pensei, vamos nos divertir. Meu plano era o seguinte, começa perguntando, o ponto de vista judeu é um ponto de vista que qualquer homem pode ter? Porque se não for, então o NL. E depois, porque se eu for, certamente não é realmente valioso para a humanidade. Yak, yak, yak. Depois seria o que dizer, sim, a ponto de judeu é bom para qualquer homem. Aí eu comecei com os o ponto perguntando, é ético um homem contratar outro homem para fazer algo que não é ético para ele fazer? Por exemplo, você contrataria um homem para roubar para você? E continuo levando para onde eu quero, muito devagar e com muito cuidado, até eles caírem na armadilha. Você sabe o que aconteceu? Eles eram estudantes rabínicos, certo? Eram 10 vezes melhores que eu. Assim que percebi que eu os colocaria contra paredes, foram se desviando para um lado e para o outro. Não me lembro como. Conseguiram se safar. Pensei que tinha parecido com a ideia original. Bobagem. Eles acabaram comigo fácil, fácil. Eles se saíram bem. Por fim, entendi da sentença dos estudantes rabínicos que a centelha de energia que estava nos incomodando, pudesse apertar o botão do elevador, não era fogo. Eu disse, eletricidade não é fogo. Não é um processo químico como fogo. Ah, disseram, é claro. A eletricidade entre os assuntos de fogo. Aham, eles disseram, como em qualquer outro fenômeno que ocorre no mundo. Chega a propor uma solução prática para a nossa centelha. Se for incômodo vocês, podem colocar o condensador na chave. Então a eletricidade passará sem qualquer tipo de centelha em qualquer lugar. Mas por algum motivo eles também não gostaram dessa ideia. Foi realmente uma decepção. Cá estão eles, lentamente chegando à vida, só para interpretar melhor o Talmud. Imagine. Então, deles, como esse rapaz estuda para entrar na sociedade e fazer alguma coisa, ser um rabino, e a única forma que eles pensam que a ciência pode ser interessante é que seus problemas antigos, provinciais medievais, estão sendo pouco perturbados por algum fenômeno novo. Naquela época, aconteceu outra coisa que merecia aqui mencionada. Uma das questões que eu estudo sabia discutir foi o porquê de matérias acadêmicas, tal como a física teórica, haver uma percentagem maior de crenças judaicas do que a passagem delas na população em geral. Os estudantes sabiam achavam que o motivo fosse porque os judeus têm uma história a respeito ao aprendizado. Eles respeitam os sabinos que são verdadeiros professores e respeitam a educação. Os judeus passam a atenção o tempo todo para suas famílias, de modo que se um garoto for um bom estudante, isso é tão bom quanto, se não for melhor do que ser um bom jogador de futebol americano, ou um bom jogador de futebol brasileiro, esse pessoal aqui adiciona. Foi nessa mesma tarde que me lembrei que isso não era, como isso era verdade. Fui convidado para a casa dos estudantes rabínicos. Ele me apresentou sua mãe, que tinha acabado de retornar de Washington, D.C. Ela bateu para mim e disse: disse, ganhei meu dia. Hoje conheci um general e um professor. Percebi que não tem muita gente que acha que conhecer um professor é tão importante e agradável como conhecer um general. Portanto, acho que faz algum sentido o que eles disseram. Eu vou passar a atividade hoje mais tarde, então a gente continua, tá? Bom dia a todos. Espero que a gente se veja bem na próxima aula, quinta-feira, com essa Daniele, que eu já vejo ela daqui a 5 minutinhos em estrutura de dados, né? Então, tá bom, gente. Até mais, tá? Bom dia. Vou para a próxima aula, tá, Daniele?